A Olimpíada de Paris emociona e apresenta resultados que muitas vezes ninguém estava esperando. Então a gente abre o Jornal Jovem Pan desta terça-feira com os destaques da maior competição esportiva do planeta. Nosso correspondente Luca Bassani, microfone Jovem Pan Europa, traz as últimas informações. Luca, quais os destaques de mais um dia olímpico? Boa noite, bom trabalho. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham. Realmente mais um dia histórico nas Olimpíadas, infelizmente sem nenhuma medalha ainda ao Brasil neste dia, mas a garantia de medalhas nos próximos dias, e vou explicar o porquê. Inicialmente, Isaquias Queiroz, o grande canoísta brasileiro, que já tem 4 medalhas olímpicas, agora hoje conseguiu na categoria C2, juntamente a Jack Goodman, se classificar para a semifinal durante os próximos dias. Considerando que Isaquias já tem 2 medalhas de ouro, a esperança que uma medalha chegue ao Brasil, e principalmente a medalha de ouro, ela é muito grande, dado esse histórico muito interessante deste atleta brasileiro que se tornou ídolo desde as Olimpíadas de 2016. Agora falando sobre uma questão interessante também na luta greco-romana, pela primeira vez nós temos na história das Olimpíadas um atleta sendo campeão olímpico 5 vezes seguidas. Mijaín Lopes, ele que desde 2004 compete nas Olimpíadas e naquela ocasião ficou em 5º lugar. Depois, em 2008 até hoje, em todas as 5 Olimpíadas foi medalha de ouro na categoria de pesos pesados. Ele, então, consegue superar feitos de Carl Lewis, de Michael Phelps, Simone Biles, sendo o primeiro atleta das Olimpíadas a conquistar 5 medalhas de ouro consecutivas nas categorias individuais. Realmente é um grande feito desse atleta que, mais uma vez, se destaca dentro do esporte mundial. Falando outro aspecto interessante do nado sincronizado, Thiago, uma manobra interessante chamou a atenção dos jurados hoje dentro do Complexo Aquático de Paris. Foi uma espécie de moonwalk submerso que as nadadoras dos Estados Unidos fizeram, realmente ao som de Dangerous e Smooth Criminal do Michael Jackson. Elas fizeram esse passo que relembra o moonwalk mesmo de Michael Jackson, mas apesar da inovação, não conseguiram uma nota muito boa, ficando apenas em 7º lugar e dando para a China a possibilidade de destaque. Vale lembrar que desde 2000 a categoria do nado sincronizado ela é sempre dominada pela Rússia, que por conta da invasão à Ucrânia foi banida grande parte dos seus atletas nessas Olimpíadas e não tem uma equipe muito forte, o que indica que os chineses levarão o ouro. Por fim, agora falando um pouco dos nossos esportes coletivos, infelizmente no vôlei de praia masculino, Evandro e André não conseguiram se classificar, Evandro e Arthur, perdão, não conseguiram se classificar perante a dupla número 1 do mundo da Suécia, e agora a esperança nessa categoria está com a Ana Patrícia, que vai acontecer durante os próximos dias também, nas quartas de final, elas que têm tudo também para se tornarem campeãs olímpicas. No vôlei de quadra feminino, as meninas brasileiras deram um show mais uma vez, passando facilmente pela República Dominicana, ganhando de 3-0, e vale ressaltar que durante todo esse período olímpico, em todos os 4 jogos, elas não perderam um único set. 12 sets disputados, 12 sets vencidos. Elas que agora encontram os Estados Unidos na semifinal. Será uma batalha mais dura, mas com certeza com chance de medalhas. E por fim, o basquete brasileiro masculino se encontrou com o Dream Team, o time de ouro dos sonhos dos Estados Unidos, nas quadras da França, e perdeu por 122-87, um jogo que foi dominado praticamente completamente pelos americanos, apesar de no terceiro quarto o Brasil ter ganhado por 1 ponto de vantagem, mas no total do jogo não deu para os brasileiros, enfrentando um time com LeBron James, Stephen Curry e tantos outros astros do basquete americano e mundial. Então esse foi o sumário desse dia, e que promete nos próximos dias ser ainda mais emocionante à medida que a Olimpíada vai se aproximando do fim. Pois é, e só um adendo, né, Lucas? Se serve de consolo, a Bia Ferreira do boxe feminino recebeu hoje a medalha de bronze, né? Então, pelo menos uma medalha nós tivemos, mas por causa de uma competição de um outro dia. Agora, você guardou o melhor para o fim, né, Lucas? Nós temos uma boa notícia do futebol. Quer dizer que a Rainha Marta vai ter mais uma chance de conquistar a tão sonhada medalha de ouro? O que aconteceu? O Brasil está na final? Foi realmente uma performance impressionante, Thiago, considerando que o Brasil já tinha encontrado a Espanha na fase de grupos,
perdeu de 2-0 e hoje goleou as campeãs do mundo, que foram campeãs da última Copa do Mundo, por 4-2, principalmente com a participação da atacante do Esporte Clube Corinthians Paulista, Gabi Portillo, que conseguiu fazer um belo gol, já dando a vantagem no primeiro tempo ao Brasil. No final, houve mais uma polêmica com a arbitragem, dando quase 17 minutos de acréscimo, que tem acontecido repetidamente nesses jogos, mas a classificação do Brasil foi encaminhada. Agora espera para encontrar os Estados Unidos na final, lembrando que a seleção feminina americana também é muito competente. A rainha Marta, que ficou fora por 2 jogos após ter tomado um cartão vermelho contra a própria seleção espanhola no jogo da fase de grupos, poderá retornar no jogo da final, mas ainda não sabem se vão escalá-la ou não, considerando que os 2 últimos jogos sem Marta, a equipe se encaixou muito bem, conseguiu fluir muito bem e ser mais competitiva do que os 2 jogos com ela, mas com certeza por alguns minutos ela deve jogar, já que essa deve ser a última participação de Marta representando o Brasil em competições oficiais. E rapidamente, se você é o treinador, você escala a Marta desde o começo ou não? Time que está ganhando não se mexe, Thiago. Eu particularmente colocaria ela mais para o final por uma questão simbólica, por agradecimento a tudo que ela representa ao futebol feminino brasileiro, mas o início tem que ser essa equipe que está montada agora, indo muito bem contra a França e hoje principalmente contra a Espanha, a melhor seleção do mundo atualmente. Sem dúvida. Luca Bassani nos atualizou as informações olímpicas. Bom trabalho para você e até mais tarde. Bom, Nelson Kobayashi aqui nos nossos estúdios, a mesma pergunta que eu fiz para o Luca, a gente faz também, a gente fala em relação à Marta, lembrando que em 2008 a seleção brasileira fez uma final com os Estados Unidos também, perdeu por 1-0. Nelson Kobayashi, bem-vindo, boa noite. Você escalaria a Marta? Boa noite, Thiago. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Eu seguiria o relator, o Luca Bassani, manteria o time que está ganhando, que está jogando bem. Vamos nos lembrar que a seleção brasileira feminina não começou tão bem assim essas Olimpíadas, quando a Marta estava jogando ainda na fase de grupos, e depois da sua expulsão, o time deu liga, encaixou. Mas, de fato, ela é uma presença importante, não só pela história, mas pelo respeito que impõe ao outro time. É claro que os Estados Unidos são um time acostumado a jogar grandes partidas, um dos melhores times do mundo no futebol feminino, mas a presença da Marta, que é a Pelé do futebol feminino, a melhor jogadora por várias vezes do mundo, impõe também um certo respeito e ela deveria participar, pelo menos por alguns minutos. Agora, o que chama a atenção, né, em relação ao duelo, né, teremos Brasil e Estados Unidos, e hoje o Brasil perdeu no basquete dos Estados Unidos, mas aí também é brigar, competir com uma seleção que não tem como ganhar, né, praticamente. É uma seleção praticamente indestrutível, Kobayashi. Não dá nem para cobrar mais do que o nosso time fez. A gente está lidando com o melhor time do mundo, indiscutivelmente o time de basquete dos Estados Unidos, Dream Team, de tantos nomes que o Lucas citou ali, inclusive LeBron participando do jogo. É muito difícil cobrar qualquer outro resultado do time de basquete masculino. Os nossos tempos áureos já foram outros no basquete masculino, tempo de Oscar Schmidt, dentre outros, mas era de se esperar. Está dentro do que era previsível para o nosso time de basquete nesse duelo com os Estados Unidos. A nossa esperança tem que focar mesmo agora na final olímpica do futebol feminino contra os Estados Unidos, onde a gente tem alguma chance de alcançar a tão esperada medalha de ouro. Pois é, e só acrescentando, a gente, claro, a Olimpíada ainda não acabou, são os últimos dias, mas se fala muito em legado para o esporte brasileiro, né? Infelizmente, a Olimpíada acaba e a mentalidade, muitas vezes, dos dirigentes não muda, né, Kobayashi? Pois é, infelizmente, mas eu acredito que, apesar de nós não estarmos tão bem no quadro geral de medalhas, a gente tem alguns números que serão marcas registradas dessas Olimpíadas em Paris, como, por exemplo, a performance do time de judô, uma medalha coletiva que a gente alcançou, o maior número de medalhas do judô foi nessas Olimpíadas, então isso é muito interessante. As medalhas da ginástica olímpica também, com a Rebeca, claro, sendo a grande protagonista, mas também em equipe, alcançando uma medalha inédita. De alguma maneira, a gente tem visto alguns esportes se destacando dos demais, e isso nos traz esperança de mais investimentos e, quem sabe, muito mais jovens se interessando por essas modalidades diferentes aqui no Brasil, que é um país que se caracteriza pelo amor ao futebol, né? A gente tem outras alternativas para a nossa juventude também. O destaque para as mulheres, né? Citando a Rebeca Andrade, o futebol masculino nem foi para a Olimpíada, o vôlei masculino
feminino já caiu, as meninas continuam. A final no futebol domingo, no sábado, né, do Brasil e Estados Unidos. Então, isso mostra também a força das mulheres, as protagonistas do que eles chamam hoje de time Brasil. Lá na minha juventude, quando eu acompanhava a Olimpíada, não tinha essa definição de time Brasil, viu, Kobayashi? Isso é uma coisa recente. Pois é, e as mulheres se destacando, a gente se lembra, a primeira medalha de ouro do Brasil nessas Olimpíadas, do judô, uma mulher brasileira. Agora, a Rebeca também se destacando, o time feminino de futebol, o time feminino de vôlei ainda com chances também é de fato também um marco desta participação brasileira, um marco de muitas mulheres alcançando lugares altos nos pódios das Olimpíadas.